Ô, pessoal, mais uma vez aí, boa noite. Vocês estão me ouvindo mesmo? É porque eu tive que trocar o meu fone, que deu problema hoje. Mas vocês estão me ouvindo com esse aí? Tá tranquilo? Estão todos me ouvindo? Eu tô, professor. Beleza. Sim, professor. Seguinte, pessoal, vou perguntar para vocês aí. Vocês receberam a minha mensagem agora no início da noite? Sim ou não? Receberam a minha Sim, mensagem? recebi. Aí é o seguinte, eu vou tirar esses três Sim. últimos encontros agora. Beleza. Eu vou tirar esses três últimos encontros, dia 13, dia 20, dia 27, para tirar dúvidas, tá? Aí concernentes à matéria, porque a matéria em si, ela já acabou. A gente adiantou muita coisa. E aí eu queria ver com vocês, vocês têm alguma dúvida concernente ao conteúdo ou às atividades? Sim ou não? Professor, não tá me Sim. escutando? Não entendi. Fala de novo, por favor, Marconi. É, sobre a atividade, porque o senhor está pedindo também o cálculo, o cálculo das tomadas, não é isso? Eu estou pedindo o cálculo do fator de potência. Você viu Da o tomada. vídeo que eu, você viu o vídeo que eu coloquei em todas as salas, vídeo, dicas de atividades? Você viu? Eu vi, mas lá no pé de tomada também não? É só Não, aqui, ó. iluminação? É sobre o circuito que você está planejando. É esse aqui, ó. Seja o que tem na cozinha, na sala, beleza? É o que você vai planejar. Esse vídeo aqui que eu já deixei no dia 6, concernente à questão das atividades. Você já chegou a ver ele? Eu vi, mas não estava lembrado, não. Ah, beleza. Nesse vídeo aqui, eu já estabeleci a primeira e a segunda atividade, como que vocês têm que fazer para me entregar, tá? É. Então, em todas as salas de aula, ele está disponível lá, ok? Então, Ok. pessoal, nesses últimos três encontros que nós vamos ter, dia 13, 17 e dia 24, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, dia 27, isso mesmo, 13, 20, 27, eu vou estar aqui somente para sanar dúvidas, tá? Concernentes ao conteúdo. Então, quem quiser, tá? Já está dispensado, tá? Para fazer as atividades. Não deixem de entregar. Então, aproveitem esses três encontros. Não deixem de entregar, não deixe de para ficar atrasado, tá? Para não atrasar a próxima OC que vocês têm. Aproveitando isso, então o que acontece? Se vocês têm esses três encontros para fazer, vocês ainda têm término até o dia 2 de dezembro. Então, não deixe para a última hora. Porque nós tivemos aqui, ao todo, 4 aulas, que é o conteúdo já programático para a OC de projetos elétricos prediais, tá ok? Então, nesses três últimos encontros, eu vou aqui modificar o calendário, tá? Eu vou só atualizar ele, só colocando plantão de dúvidas nesses últimos três encontros, e aí, no caso, não é obrigatória a participação. Mas se você, porventura, fez atividade e no dia 20 você sentiu de tirar uma dúvida comigo, você pode entrar, que eu estarei disponível nesse horário para sanar a sua dúvida, tá ok? Ou no dia 27 também, tá ok? Beleza, pessoal? Alguém tem algum questionamento, alguma ponderação a fazer? Ô, professor, Pois não. eu tô com umas dúvidas Sim, sobre a escala. Por exemplo, inclusive eu até fiz uma pergunta, mas não esclareceu totalmente, não. sim, pode falar. Por exemplo, o senhor deu uma planta para a gente numa escala de 1 para 20, certo? Sim, sim, Aí eu pego e quero botar ele no AutoCAD. sim, Quando eu coloco no AutoCAD, a minha área, ela não é igual a que está no papel, certo? certo. Aí, quando eu for fazer os meus cálculos, eu tenho que fazer com a área Ah, do meu AutoCAD, né? não, aí no caso, o que que acontece? Eu não me lembro mais, mas assim, o comando como faz, mas eu sei que existe uma propriedade no AutoCAD que você coloca a escala de acordo com a folha com que você está utilizando. Se você tem a folha da planta de 1 para 20, como você mencionou, quando você desenha no AutoCAD,
antes de você iniciar o desenho no AutoCAD, tem como você pegar essa escala e passar para o AutoCAD. E aí, no caso, quando você for fazer a varredura no AutoCAD daquela secção e calcular a área, ele tem que bater certinho, tá? Mas antes de você iniciar um desenho no AutoCAD, você tem essa propriedade, esse comando de passar para a escala com que você está fazendo, tá? Na planta abaixo. E, por exemplo, se eu quiser, eu tenho essa planta de Sim, 1 para 20, e se eu quiser modificar a escala dela? Eu quero fazer um projeto, por exemplo, se eu der uma planta baixa para a gente, sim, aí a gente pegou, fez o projeto elétrico, só que eu quero imprimir ela numa folha maior. sim. Aí como é que eu modifico a escala do desenho? Aí, no caso, o que que acontece? Você teria que fazer, no caso, para você modificar ela à mão, tem como você fazer isso através de uma regra de 3. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos supor que a escala que você pegou seja de 1 para 20, por exemplo. Para 20. Ou seja, a cada 1 centímetro que você tem no papel, corresponde a 20 centímetros o quê? No plano real. E você quer passar para uma folha maior, vamos supor aqui 80 centímetros. Certo? Beleza. É só você fazer uma regra de 3. Se 1 está para 20 centímetros, plano real, 80 centímetros vai estar para quanto? X. Certo? Então fica 1 vezes 80, 80. 20 vezes X. Beleza. 20 vezes X. Então, o meu X, a minha nova escala que eu vou pegar agora vai ser o quê? 80 dividido por 20. Quando eu faço isso, dá 4. Certo? Então, vamos supor, por exemplo, 4. Então, vamos supor, por exemplo, que lá você tem um desenho aqui, por exemplo, de 1/4. Vamos supor aqui o desenho de 1/4, por exemplo. E na escala aqui de 1 para 20, a área dele, vamos supor que deu... Vou pegar aqui. 30... 30, vamos supor que esse terreno aqui, 30,4 metros, por exemplo. Beleza. E aí, que no caso, se lá está 1 sobre 20, então no caso aqui está em metros, então aqui tem que ser em metros. Mas a unidade, é só a unidade que muda, o valor continua o mesmo, sempre pela regra de 3. Então aqui vai ser 4 metros. Então, se você quer passar para uma planta maior, o que que você faz? Você vem, desenha o mesmo desenho, e aí, no caso, o que que acontece? Você faz a mesma regra de 3. Se para 1 metro aqui eu vou ter 30,4 metros, para a folha maior, você vai pegar este valor e multiplicar ela 4 vezes. Ou seja, quando eu faço essa regra de 3, eu quero saber a dimensão que foi ampliada, o quê? O meu desenho posterior em relação ao meu desenho anterior. Então, se eu tenho 30,4 metros quadrados desse ambiente, com minha primeira planta, e numa escala de 1 para 20, e quero ampliar de uma escala para 80, que me dá 4 vezes o valor do meu valor original, então é só você pegar 30,4 e multiplicar por quê? Por 4, porque você ampliou 4 vezes. Isso vai dar 16, vai 1, 1,
E aqui vai dar 12. Então, vai dar 121,6 metros quadrados. Então, essa área ampliada vai ser de 121,6 metros quadrados, ok? É assim que você faz a ampliação de um desenho. Mas, professor, e se eu quiser, por exemplo, pegar de 1 para 20, como foi nesse caso, 20 metros, vamos supor, e eu quero reduzir. Agora eu quero ir para 5, quero fazer uma escala menor. Metro. E aqui, quero saber essa escala. Você faz justamente pela regra de 3, porque você vai definir o quê? A dimensão que vai ser modificada. Nesse caso, vai ser o quê? Minimizada. Então, aqui você tem 1, que corresponde a 20 metros, e aqui você tem um valor x também. Então, fica 1 vezes 5, 5. 20 vezes x, 20x. Então, o meu x vai ser 5 dividido por 20. Quando eu faço isso, 5 dividido por 20 é igual a 1 sobre 4. Você reduziu a escala a 1/4. Ou seja, se você tem um desenho, e neste caso, a planta aqui, no caso, essa dimensão deu 30,4, quando você for pegar um desenho menor, correto? É só você pegar, no caso, a medida que você tem de 30,4 e multiplicar por 1/4, que é a mesma coisa que dividir por 4. Por quê? 30,4 vezes 1 é 30,4. E tudo isso dividido por 4. E aí você vai ter a nova dimensão em metros quadrados dessa área. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Quando eu pego a calculadora e divido 30,4, só um instantinho. Calculadora, achei. 30,4 dividido por 4, isso vai me dar 7,6 metros quadrados. Você entendeu o que eu fiz? Entendi. Beleza? Então, é isso que acontece. O AutoCAD, ele tem um comando próprio que ele faz isso. Por exemplo, você quer fazer um desenho de um terreno, vamos supor, para plantação de soja, por exemplo, que utiliza isso. Vamos supor isso. E aí o dono pede para você que ele quer da escala de 1 para 30. Então, ele já tem a planta para você, mas antes de você mexer no AutoCAD, tem como você ir na propriedade e alterar no AutoCAD. Você quer que, ao invés de 1 para 100, você coloca de 1 para 30 metros. Ou seja, a cada 1 centímetro que tem no AutoCAD, vai corresponder a 30 metros na dimensão real. Ok? Alguma pergunta? Eu sanei sua dúvida? É isso mesmo. Obrigado. Sanou? Eu consegui sanar sua dúvida? Conseguiu. Beleza. Mais alguém, pessoal? Quem alguma dúvida concernente a isso? O professor, outra Sim, dúvida. pois não. Pois não, pode falar. Em relação Sim, a ponto de iluminação, sim, tomada, não sim. tem um padrão de tamanho não, né? Não, não tem um padrão. Tudo isso vai depender da questão da iluminação que você quer no ambiente. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer o dimensionamento de uma avenida pública, por exemplo, uma pista dupla. Geralmente, nas pistas duplas, eles utilizam aqui, por exemplo, aqui em Goiás, eles utilizam lâmpadas de cor amarela, tá? E com a potência um pouco maior. Por quê? A potência de luz amarela, ela é mais forte do que essa que nós estamos acostumados a ver, a fluorescente. Beleza? Então, tudo isso vai depender da área com que você está mexendo. Mas eu já adianto aqui para você de antemão.
que não precisa ficar preocupado com relação a esse dimensionamento. Por quê? Dependendo da norma, né, depende da norma, que é a NBR 5410, e também da NBR 5444, você vai dimensionar, por exemplo, uma instalação elétrica, e isso já vem praticamente pronto. O engenheiro ou o técnico, ele já dimensiona para você qual local que essa tomada ela vai ter que ser instalada. E ele também tem que colocar na planta para você se ela vai ser de uso geral ou então de uso específico. E também vai depender no desenho qual a potência que essa lâmpada vai ter. Se ela vai ter maior potência ou se vai ter menor potência. Por exemplo, se você vai dimensionar um jardim de uma mansão ou de uma casa que tem uma maior área, um maior terreno, você vai precisar de quê? Maior, digamos assim, intensidade luminosa naquele local. Então, o engenheiro, ele já tem esse dimensionamento já catalogado, tá? Já bem definido e já também já determinado, e ele só vai colocar para você na planta aquilo que você tem que fazer. Mas, dentro de um plano aqui, de uma instalação elétrica residencial, a cada 5 metros você tem que colocar uma tomada de uso geral, tá bom? E em ambientes como banheiro para chuveiro, cozinha para geladeira, micro-ondas, por exemplo, você tem que colocar uma tomada de uso específica. E sempre lembrando, tomada de cunho alto, né, locais maiores, tem que ser para questão de instalação de ar-condicionado, tá bom? Ô, professor, Pois não, pode falar. nesse caso aí, o que a gente tem que se atentar é a norma, né? Porque Sim, a norma, ela, por si só, ela já explica que a quantidade e também a potência da lâmpada que a gente vai ter que colocar, né? Sim, e também foi muito bom você ter falado isso, Carlos, porque também dentro dessa questão da norma, vem o fator de potência também das lâmpadas, tá? Se eu preciso de um fator de potência maior, eu preciso de uma intensidade, eu vou ter, no caso, uma lâmpada com intensidade maior também, tá? Sim, Mas, professor, pois não. por exemplo, a norma, ela vai Sim, dizer o mínimo. Ela sim, por exemplo, se eu tenho um quarto, vai levar 4 aham, tomadas, por exemplo, 4 pontos de tomada. Mas o quarto, ele necessita de 6, que o sim. cliente pediu. Então, não é contra a regra, né? Não, aí Porque no a caso, norma, não, aí a no norma caso, o que que acontece? Não, aí no caso, o que que acontece que eu aconselho aqui a tirar essa dúvida com vocês aqui. A norma 5410, que é para baixa tensão, ela é obrigatória. Agora, a norma 5444, que dá o dimensionamento sobre a instalação elétrica, nesse caso de iluminação, ela não é obrigatória. Ela é apenas um norteador para que você, quando você pegar a área de um determinado local, você tem como dimensionar quais as instalações que você for fazer. Por exemplo, se o quadro só cabe 6, não tem como você colocar 8. Você teria que aumentar o quadro de distribuição. Certo? Então, no caso, a 5444, ela é mais uma norma norteadora, ela não é obrigatória. Ô, professor, Pois é não. bom. Boa noite a todos. Boa No caso, noite. se o quarto tiver mais ou menos, vamos dizer, 10 metros quadrados, Sim. aí, no caso, como é que dimensionamos as tomadas? Ou mais de 10 metros quadrados? Mais de 10 metros quadrados, então a Isso, cada 5 metros quadrados você tem que ter pelo menos uma lâmpada. certo. Certo? Aí quem vai dizer a potência é a gente que escolhe a potência ou já vem já na planta baixa, dizendo a Já vem, potência da lâmpada. já vem na planta baixa para você. Por que que acontece? Quando você tem um desenho, e isso aqui é norma, isso aqui já é garantido, e que tem que vir, porque, por exemplo, você tem que apresentar o projeto à prefeitura, se você está Certo. construindo. O que acontece? Quando você tem um desenho, vamos supor que aqui seja a prancha do desenho, o que acontece? Quando você faz aqui o desenho, deixa eu ver aqui,
Professor, posso tirar sua dúvida? Sim, só um instantinho, por favor. Tá, ok. Aí o que acontece? Aqui, na prancha, eu tenho que ter aqui a minha prancha com o meu nome, o nome da empresa, o carimbo da empresa, e eu também tenho que colocar uma seção aqui de legendas, tá? Então, nessa seção aqui de legendas, é que eu tenho que colocar quais os dimensionamentos da lâmpada. Então, eu tenho cada desenho aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma lâmpada L1, por exemplo, eu quero que a potência dela seja de 400 watts, por exemplo. Então, eu tenho que deixar isso aqui claro e colocar aqui no projeto aonde que ela vai ser colocada ou aonde elas vão ser colocadas, tá ok? Ok, estou entendendo. Entendeu? Entendi. Sim, pois não, o próximo. Professor, voltando. Carlos, professor. Sim, pois não, pode falar. Eu, Marconi? É Sim. porque na norma 5410 diz o seguinte: Sim, a cada 6 metros usa-se 100 watts sim, de iluminação. sim. E a cada 4 metros usa-se 60 watts. Uhum. A explicação na norma da 5410, entendeu? Sim, Era justamente isso o mesmo que eu ia... que a gente aprendeu na semana passada. Porque o que passar, por exemplo, se tem um quarto de 12 Uhum. metros e tem uma lâmpada de 100, 6 metros, mais Uhum. outra 1 metro, para dividir entre essas duas, e a norma diz que o que passa disso é irrelevante. Tudo bem, Uhum. até aí é confiável, entendeu? Aí é porque o senhor só falou aí que é a cada 10 metros, entendeu? 5 metros. 5 metros. Isso, 5. E a norma diz a cada 6 metros. Isso. Os Aí primeiros que 6 metros, uma lâmpada de 100. Mas 100 aí o que watts. que acontece? O engenheiro, o técnico, no caso, ele tem que ter muito bom senso. Porque dependendo, o lote ele não vai ser retangular dessa forma. Ele pode vir com um cômodo um pouco maior ou um pouco menor. E aí, dependendo, 1 metro, ele não vai afetar tanto a iluminação daquele ambiente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Mas Concordo menos de 1 plenamente. metro. Para menos, no caso, para menos. Isso. Vocês não concordam? Concordo. Então, aí que tá. O que acontece? Nesse caso, é necessário, aí no caso, o engenheiro ele que vai fazer o estudo. Ele vai pegar o cálculo dessa área e vai fazer intensidade que é igual a potência dividido pela área. A intensidade luminosa, ele vai pegar o quê? Potência dessa lâmpada Potência total dividido pela área. dividido pela área. Se ele avaliar que a melhor solução tem que ser, mesmo que seja 5,4, por exemplo, a extensão, metros quadrados, watt por metro quadrado, a intensidade. Se ele supõe que aqui a intensidade seja de 5,4, e nesse caso é necessário pôr uma lâmpada que vai ser de 6, caso 6 watts, para melhorar a iluminação daquele ambiente, ele pode fazer. Tudo isso vai depender do cálculo da intensidade, que é potência daquilo que eu vou instalar dividido pela minha área. Tudo isso vai depender da minha área. Ok? Mas, no caso, nessa norma 5410, isso não vai afetar em alguma coisa, não? De Se modo for, nenhum. Como é que é? de Não entendi. modo- Volta de novo. No caso, se a gente reger pela norma 5410, Aham. ele pega a potência total e pela área. Se a área tiver mais de 12 metros, Sim. a cada primeiros 6 metros não cabe uma lâmpada de 100 watts, isso não vai dar branco a futuro, não? Aí no Pela caso, norma. qual que seria a área aqui que você está Vamos botar falando? 12 metros, como o senhor 12 tinha metros? falado. Isso. E qual que é a intensidade que você quer que aquele ambiente tenha? Você A quer pegar uma intensidade lâmpada de 6 mil watts? Como é que é? para cada 6 metros é uma lâmpada de 100 watts. 100. Sim. Então vamos Os pegar aqui primeiros 6 100 metros. watts. Vamos saber a Isso. intensidade aqui. Dividido por uma área que você falou de quanto? 12, né? 12. Beleza. Então eu vou pegar aqui de 100 dividido por 12.
Quando eu pego 100 dividido por 12, isso aqui vai dar 8,33 metros. 8,33 watts por metro quadrado. Aí eu pergunto a você, esse 8,33 aqui, você acha que ele dá certo para iluminar com uma intensidade aqui, que no caso vai ser muito alta? Você acha que eu preciso de uma potência um pouco maior ou menor? Menor. Não. Maior, Maior. Maior, Entendeu? isso. Porque a intensidade ele é diretamente proporcional à potência. Então, para mim ter uma intensidade melhor do que 8,33, eu vou ter que ter uma potência maior dessa Maior. lâmpada. Beleza? Já estou entendendo agora. Tudo isso é questão de cálculo. Aí é por isso que, no caso, se o engenheiro ele tiver em dúvida, ele pode consultar o arquiteto, que ele já tem tudo isso aí também já em tabela. Mas se não tiver um arquiteto, o que eu duvido muito, é necessário consultar o que nós chamamos de um profissional chamado de engenheiro calculista. O engenheiro calculista, ele determina todo esse dimensionamento a partir dessas fórmulas aqui e apresenta num relatório também mediante as normas 5410 ou 5444. Tá bom? Ô, professor, Pois não, pode falar. Dessa forma aí que o senhor está explicando, é Sim. mais assertiva. É mais assertivo. Sim. Porém, Sim. a norma diz diferente, entendeu? A Sim. norma, ela praticamente confunde a mente da gente. Porque se a gente for ver o cálculo em cima de uma medição do espaço que a gente quer a iluminação, tudo bem, vai dar um negócio bem mais certo do que a norma. Porque certo. A norma pede, um espaço desse, pede uma lâmpada de 100 watts. Aí o que Sim. passar acima, o que passar de 6 metros, a 4 metros bota de 60. Aí confunde a mente da gente, entendeu? Por isso que Entendi. fica meio assim bagunçado. Mas aí, no caso, o que eu sempre falo para vocês aqui, pessoal? A norma, ela tem essa regulamentação de você colocar tal lâmpada em tal local, correto? Como diz aí, a cada 10 metros, uma lâmpada de 100 watts, correto? Beleza. Só que aí tem a questão. Quando você pega a planta baixa, ela nunca, já falo assim, é muito raro ela vir de uma forma já retangular assim, correta, certo? Ela sempre vai ter que ter uma diferenciação, ela sempre vai ter uma área aqui que vai ser meio cortada. E aí, como que você faz isso aqui? No caso, o AutoCAD, ele tem um comando que ele faz a varredura disso aqui e já determina a área para você. Quando ele determinar a área, o que acontece? Ele determina a área, eu vou ter uma intensidade e eu vou utilizar o quê? A lâmpada com a melhor potência para essa iluminação. Por quê? Aqui, pelo menos aqui para nós não temos... isso aqui é só para... E foram boas as perguntas que vocês fizeram hoje. Aqui, por exemplo, nós não temos um lote, geralmente, dessa forma assim, retangular. Depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, se eu tenho um duplex, alguma parte da casa eu vou ter que utilizar para fazer a escada, correto? Ou um pedaço da casa eu vou utilizar aqui para fazer o jardim, por exemplo. Qual que é a lâmpada que eu vou utilizar aqui? Eu vou ter que saber essa área com que eu estou lidando. Nessa parte aqui eu não quero uma garagem só de um carro. Eu quero uma garagem para 3 carros. Então, tudo isso vai depender justamente da área com que você está trabalhando, ok? Mas a gente deve, assim, seguir ponto a ponto as normas 5410 e 5444 ou não? A norma 5444, como eu disse para você, ela é um quê? Ela é uma norteadora. Agora, a 5410, ela já trata justamente da questão principalmente da questão de aterramento, que ela visa a questão de baixa tensão. Já a norma 5410, ela já tem o quê? Ela se preocupa muito mais com a questão de aterramento. Como que você tem que fazer um bom sistema de aterramento? Com relação à coloração dos fios que você vai utilizar, qual o cabeamento, qual que é a bitola do fio, a coloração, como eu falei,
e como que a haste ela tem que ser fincada. E se tem mais de uma haste, se dependendo, você tem uma necessidade um pouco maior, a cada 5 metros você tem que colocar uma outra haste para fazer o quê? Fazer o aterramento, a fincada na terra. Bom, mas aí o que acontece? Antigamente, a gente fazia isso via braço. Só que hoje já temos o quê? O termômetro que já dá esse quê? Esse parâmetro para nós. Antigamente, nós utilizávamos o quê? A chamada técnica de Werner. Técnica para aterramento. Técnica ou fórmula de Werner. Que ela já dava o quê? O dimensionamento de quantas hastes nós poderíamos colocar naquela determinada área. Só que aí você utilizava um logaritmo aqui para calcular ela. Ou então, de uma maneira mais resumida, você tem o dimensionamento e você pode calcular através de quê? 2π L vezes A, onde L é o comprimento em que cada haste vai estar, e também o A, que é a profundidade. Aí pergunto a vocês, o π aqui, ele não é um número inteiro, ele não é 3 e nem 4, ele é 3,14. Aí pergunto a vocês, como é que faz? Eu tenho que seguir se passar para menos ou para mais a norma ou não? Tudo isso vai depender do quê também? Da área com que você está trabalhando. Porque esse π, ele é 3,14 e o que que acontece? Depende da área com que eu vou trabalhar também. Se, por exemplo, vamos supor que a área aqui deu aproximadamente 9,17 metros. Vamos supor. 9,17 metros. E como diz lá, a cada 10 metros, colocaram uma de 10 watts, né? 100, perdão, 100. Então, o que acontece? Dependendo da área com que você for traçar, eu posso fazer um arredondamento. O próximo número após a vírgula é 1. Mas se aqui for maior ou igual a 5, eu posso acrescentar mais 1 no próximo número após a vírgula. Então, eu vou colocar o quê? 9,2. E aí pergunto, chegou perto de 10 sim ou não? Não. Então, você vai pegar uma lâmpada com uma intensidade um pouco menor do que a de 100 watts. Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Entendi. Beleza? Positivo. Entendi. Tudo isso, e aí eu sempre falo, tudo isso vai depender da área com que você está trabalhando. É a área que vai determinar a intensidade luminosa, é a área que vai determinar a questão do aterramento, o comprimento da haste e também a profundidade dela, tá ok? Então, tudo isso vai depender da área com que você está com que você está lidando. Porque não existe tão somente, você vai lidar com isso no campo, não existe somente áreas retangulares que você vai trabalhar. Você vai lidar também com áreas o quê? Cônicas, por exemplo. Você pode lidar, por exemplo, vamos supor aqui que aqui seja um triângulo, mas aqui na base seja um cone, em que aqui seja o quê? Vamos supor que seja uma torre, uma estação de rádio, vamos supor, por exemplo, em que você tem aqui um prédio, deixa eu ver se eu desenho aqui um prédio. Imagine que aqui dentro seja um prédio. E esse triângulo em volta é como se fosse o dimensionamento desse prédio. Esse de aterramento. Aí o que que acontece? Tem um sistema de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, em que você vai ter que determinar aqui a partir do quê? O engenheiro ou o arquiteto, ele vai ter que tratar isso aqui como se fosse o quê? Um cone. E o volume de um cone, e eu tenho que proteger isso aqui, o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Suponhamos que seja a altura desse prédio aqui, que seja H. E o que acontece? A área da base de um cone é igual a 2π
RH. Então, vai ser o quê? A altura desse cone daqui até aqui, e eu tenho o π aqui, ó, entendeu? E eu tenho o raio, que vai ser essa medida daqui até aqui. É o centro do prédio. Tá vendo? Então, tudo vai depender da área com que você está traçando. Porque quando eu faço isso, o software, ele já me dá o valor já arredondado. Ok? Ele me dá o valor já arredondado. Mas se você pega isso aqui à mão, você não tem uma dimensão se vai ser mais para 3 ou mais para 4, porque o π é um número irracional, é 3,14. Então, você vai depender da área com que você está traçando. Outro ponto que você não precisa ficar preocupado. Como o software ele já trabalha com essa questão já de arredondamento, então, quando fazer a varredura de uma área, por exemplo, no caso aqui desse prédio, se eu for instalar uma torre aqui para proteção contra descargas atmosféricas, eu tenho que colocar aqui um captador, por exemplo, para que haja o efeito blindagem. Então, o que acontece? O software ele já faz a varredura aqui, entendendo que aqui é como se fosse a área de um cone, ou o volume com que eu vou traçar, ou seja, aonde eu vou ter que proteger o quê? O meu local. Isso aqui é muito utilizado principalmente em prédios, né, como por exemplo em hospitais ou clínicas também, né, mas são muito utilizados em prédios. A Torre de Franklin e a gaiola de Faraday. Então, tudo isso aqui o meu software ele traz para mim, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tô gostando, vamos lá. Sim, pois não. Pronto, voltando aqui, Marconi. Sim, pode falar. Sobre aquele assunto que eu falei no começo, do vídeo que o senhor colocou aí. Sim. Pronto, aí lá tá pedindo, eu dei uma escutada agora, lá tá pedindo as tomadas, TUG, a especial e a de uso geral. Sim. Aí, para fazer o cálculo da tomada, não tem que ser o perímetro, né? Não, aí no caso, o que que acontece? A tomada de uso especial, por exemplo, lá da atividade, tem lá de cozinha. Aonde você vai utilizar a tag, no caso, tomada de uso específico? Vai ser, no caso, para você dimensionar o quê? O micro-ondas. No caso do banheiro, o chuveiro, certo? Então, e na cozinha também tem, se eu não me engano, eu acho que tem a geladeira. Eu acho que tem a geladeira também. Aí, era isso que você queria saber? Quantas tomadas que tem que utilizar? Então, eu quero saber, porque a planta é aquela que tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, não é isso? Sim, Que tá aí. Pronto. isso. Aí lá no meio tem a área, Sim, sim, Só que não tem as dimensões dos lados. E sim. para fazer o cálculo pelo que eu entendi, para fazer o cálculo das tomadas, tem que ser o perímetro, tem que ter os cálculos dos lados, Não, você né? pode pegar a potência que você vai utilizar com a iluminação daquele local, dividido pelo fator de potência. Que vai dar. E vai dar, no caso, o quê? Vai dar a potência dividido o quê? Pelo fator de potência lá, que vai ser aproximadamente o quê? A potência dividido pela área, a intensidade. Entendeu? Não. Aí depois, como é que vai fazer o cálculo da tomada aí? Aí, no caso, o que você tem que fazer? Eu aconselho todos vocês a fazerem o seguinte. Quando vocês forem pegar o ambiente, qual que é o ambiente que eu vou pegar primeiro? Cozinha, certo? Vamos pegar a cozinha aqui primeiro. O que que lá na situação de aprendizagem ele mostra para mim? Que na cozinha eu vou ter o micro-ondas e eu vou ter uma geladeira, por exemplo. Então, o que que eu tenho que ter em mente? Se eu vou precisar de muita potência para esses dois equipamentos, eu vou ter duas tomadas de uso específico. Então, naquele caso, eu já tenho duas tomadas para aquele ambiente. No caso do banheiro, por exemplo, no caso do banheiro, eu já tenho o quê? Uma tomada de uso específico, que é o quê? É para dimensionamento do meu chuveiro. Na minha sala, se eu quiser colocar um ar-condicionado, se está determinando lá um ar-condicionado, então eu já tenho uma outra tomada de uso quê? Específico, beleza? Vai depender do dimensionamento daquilo que você vai estar trabalhando. Se é sala, se é cozinha, se é chuveiro, beleza? Até aqui você entendeu?
Até aí sim. Eu acho, Entendemos. professor, Pera aí, gente. Vamos devagar. Um de cada vez. eu acho Oi, que a alguém ia dúvida falar dele, alguma coisa? professor, é Vamos? Carlos. Carlos, pode falar. Carlos, Sim, pode falar. eu acho que a dúvida é a seguinte, é a tomada específica, porém com a potência de cada coisa que ele vai colocar. Por exemplo, se eu não deu o exemplo do chuveiro elétrico, quanto tem um chuveiro elétrico? 2.500 de potência. Aí, para trabalhar esse cálculo, para ele saber qual é a amperagem da tomada que ele vai colocar. Eu acho que é essa dúvida que ele quer tirar, entendeu? Foi essa Não dúvida sei. que... Ah, tá. É essa dúvida que É você está porque tendo? depois, é porque na atividade 2 vai pedir para a gente fazer o dimensionamento do disjuntor. Do disjuntor. Uhum. Aí vai ter que Então, ter o cálculo das tomadas. Aí Só que como aí vai fazer aí? você tem que lembrar o seguinte. Se está falando 220 por 127, o 220 é a parte trifásica. Vocês entenderam? 220 trifásica, professor. É. Básica do vídeo? A que a gente usa como monofásico aqui, 220. Ah, então deve ser por causa disso. Por causa é diferente aí. Então só um Isso, aqui a instantinho. gente usa monofásico 220. Deixa eu ver aqui. Positivo, professor, positivo. Aqui Aqui é Pernambuco, 380. 220. E a trifásica da gente aqui é 380. 380 também tem. A Tem trifásica essa da parte. gente Porque é cada região do país tem esse dimensionamento. Às vezes, para nós aqui é trifásico, 220, ou para vocês é 380. isso. Mas lá na... Desculpa, professor. Mas lá na Nessa- tarefa, na atividade, tá falando que é da Bahia. Aí tá dizendo lá que é 220/127. Então, 220 é a parte trifásica. É, no caso Aqui, lá é. aqui vocês estão vendo? Aqui? Deixa eu aumentar aqui. Esse é o SAP 2, não é isso, professor? E a SAP 1, ó, atividade 1, ó, SAP 1. SAP 1. Beleza. No caso, Olha é só. só dimensionar a tomada e iluminação daquela planta Tá baixa. aqui, Não é aí. isso? Isso. Olha só o que vocês vão fazer. Eu tenho a minha voltagem de 220 para 127. Essa parte aqui é a trifásica, tá? É. Nessa situação de aprendizagem. Não tem nada a ver, tá, é porque eu sou aqui de tal lugar, não. Ele deixou essa parte aqui, que eu falei para vocês, essa parte aqui é a trifásica. Beleza. Olha só o que vocês têm. Vocês têm 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. E ele pede o quê? O dimensionamento dos circuitos elétricos. Beleza, olha só. No circuito 1, para mim fazer a minha iluminação, o que acontece? Ele já determinou 8 luminárias de LED, e cada uma com uma potência de 9 watts. Beleza? Então, o que acontece? Eu pego essas 8 luminárias, multiplico por 9, e que vai dar os meus 72 watts de total. Beleza? Divido pela minha atenção. Isso, beleza? É isso que eu tenho que fazer. No circuito 2, agora é o seguinte, eu vou fazer o dimensionamento de um TUG, uma tomada de uso geral. Então, qual que é o ambiente que eu vou traçar primeiro? Os quartos. Você pode fazer o quê? O dimensionamento do circuito que você quiser. Por exemplo, lá na planta, não, perdão, lá na planta tem os circuitos já determinados. Então, o que acontece? No meu circuito 2, eu já vou dimensionar um TUG, uma tomada de uso geral. Então, é sala e os quartos. Então, o que acontece? Na minha sala, eu tenho uma sala e tenho 2 quartos, correto? Então, para cada quarto, uma lâmpada, e para a sala também, que pode ser uma ou duas. É você quem vai dimensionar. Isso aqui é uma previsão do que você vai fazer. Okay? Isso aqui é o que você vai dimensionar, aquilo que é uma previsão daquilo que você vai fazer. Ok? Então, no caso da minha sala, ele já deixou aqui 4 tomadas, com cada uma de 300 watts. Enquanto que nos meus quartos, meus 2 quartos, eu tenho que 6 tomadas ao todo. Ou seja, em cada quarto, eu vou ter 3 tomadas de 100 watts. Quando eu pego 4 vezes 300,
dá 1.200. 6 vezes 100 dá 600. Quando eu pego o total e somo, dá 1.800 watts de potência. Beleza? É isso. É você fazer uma previsão daquilo que você está trabalhando. Entendeu? Muito bem. No circuito 3, eu vou ter uma TUG também. Eu tenho a minha cozinha e ele dimensionou aqui 5 tomadas de 300 watts. Ou seja, a potência não é tão elevada, né? Em compensação, como se fosse aqui uma tomada de uso específico, eu estou falando. Então, no caso da minha cozinha, ele pegou 5 tomadas, ele fez um dimensionamento, né? Ele, digamos assim, ele determinou a previsão de que essas 5 tomadas, cada uma vai ter 300 watts. Então, ao todo, é pegar o quê? 5 vezes 300, 1.500 watts. O meu circuito 4, ele também vai pegar o quê? Uma tomada de uso específico. Então, na minha cozinha, eu vou ter um micro-ondas e eu vou utilizar essa tomada para o meu micro-ondas. Então, no meu micro-ondas, eu tenho o quê? 1.200 watts. Então, se eu tenho uma tomada para 1.200 watts, o meu total é o quê? 1 vezes 1.200, que vai dar 1.200. No meu circuito 5, eu também vou ter uma tomada de uso específico. Agora, no caso, o banheiro. Eu vou utilizar isso para o meu chuveiro. Então, eu vou ter que utilizar o quê? Uma tomada, certo? Para o meu chuveiro. E com 4.400 watts, tá certo? Essa tomada. Então, 1 vezes 4.400 watts vai dar o quê? 4.400 watts. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque, por exemplo, ele vai dimensionar 5 ou 4, isso aqui é uma previsão. Não significa que dessas 4 tomadas, ele vai utilizar essas 4 tomadas. Ok? Só vai Não é instalar. isso, só vai instalar. Muito bem colocado. Se dessas 5 tomadas aqui, você pode colocar 4. Você pode colocar 3, dependendo daquilo que você for fazer. Beleza? Ou colocar uma, mas, digamos assim, a reserva, 6 tomadas. Então, você está o quê? Dimensionando. Você está tomando o quê? Uma previsão daquilo que você está o quê? Fazendo. Da iluminação daquele local. Por exemplo, aqui, a cozinha. Ou então, no meu circuito 1, que ele colocou o quê? 8 luminárias. Certo? Ele dimensionou, ou seja, ele deu uma previsão de instalação de 8 luminárias de LED. Certo? E a potência delas? 9 watts cada um. Ou seja, muito baixo. Ok? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, pessoal, com essa atividade 1? Sim ou não? Eu volto de novo. Professor, eu entendi. Agora, essa parte aí que o senhor falou aí da tensão, que Sim. é básica 220 e 127 monofásica, Monofásico. não é isso? Isso. No caso aí, então, a gente só vai utilizar a 127, não é isso? Sim. Entendeu? Sim. Entendi. Beleza? Ok. Obrigado, professor. Aqui no... Por nada. Aqui no professor. circuito... Pois não. 100 VA equivale a 100 watts, é? Peraí, volta de novo. O que você perguntou? 100 VA equivale a quantos watts? No caso, sem VA, aí significa o quê? Você tem que utilizar o triângulo de potências, ok? Você pode utilizar isso ou através do cosseno do ângulo, que é o fator de potência que você vai determinar. Então, deixa eu ver se eu... Aí, Miguel. Não entendi. Isso aí Alguém não falou é- alguma coisa? Alguém falou alguma coisa aí. O que foi? Perdão, professor, perdão. Eu falando com meu filho aqui, perdão. Tá, sem problema. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Beleza. Aqui. Ver se eu abro aqui. Beleza. Olha só. Você perguntou sobre 100 VA, certo? Nesse caso aqui, você tem que utilizar o triângulo de potências. Você pode utilizar o triângulo de potência, ok? Para determinar a potência que você está trabalhando, fator de carga. Então,
Esse 100 VA, no caso, é a minha potência aparente, tá? Tirando o quilo aqui, fica 100 VA. Você pode utilizar isso aqui também para dimensionamento de uma residência. Já quando é potência ativa, nós vamos utilizar é o quê? É o watt, tá? E potência reativa é o VAR, tá bom? Então, como que você determina isso? O fator de potência, ele pode ser determinado pela potência ativa dividido pela potência aparente. E você vai ter o cosseno do ângulo, tá? E também é o fator de potência. Ou seja, se aqui, por exemplo, vamos supor que o cosseno do ângulo aqui seja de 0,32, quando você multiplica por 100, dá o quê? 32. Ou seja, 32% da potência que você está recebendo, você está utilizando o quê? De 100%, 32%. Tá bom? Esse cosseno, ele pode ser determinado também pela tangente, arcotangente da potência reativa pela potência ativa, ou também o fator de potência, ele é determinado pelo quê? Pelo meu fator de potência da potência ativa em horas, tá? Dividido pela raiz quadrada em potência ativa em horas ao quadrado, mais a potência reativa em horas ao quadrado. Mas o que é comum, comumente mais utilizado, é o fator de potência em que eu pego a potência ativa daquilo que eu estou lidando, dividido pela potência aparente. Ou seja, é a quantidade de carga de 100% que eu estou utilizando. Como eu disse para você, se você pega a potência ativa dividido pela potência aparente, vamos supor que seja 0,64,3, certo? 0,6433. Quando você multiplica por 100, é o quê? De 100%, você está utilizando 64,33% da potência que está chegando na sua casa. Beleza? Isso aqui é muito utilizado também na indústria, também pode ser utilizado também em residências, certo? E foi uma questão dessas que caiu na minha prova aqui do CREA para engenheiro. E graças a Deus eu acertei. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Você entendeu o que eu quis dizer? Ah, obrigado. Parabéns. Obrigado. Mas você entendeu, Carlos, o que eu quis dizer? Você pode fazer dessa forma aqui, viu? Você pode fazer também aqui, tá? Dessa forma. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Olha, eu vou terminar a aula aqui, porque eu já tenho uma outra Professor, dúvida. Sim, pois não, pode falar. rapidão, Pode falar. rapidão. Sim, Eu tava analisando um projeto e sim, a casa era muito grande. Aí ele sim, pegou e dividiu o circuito de iluminação em dois. Aí quando é sim. que eu sei que eu tenho que dividir? Tem um limite, como é? Nesse caso aí eu já não sei como que faz, tá? Aí no caso aí eu vou te dever essa pergunta, tá? Mas se você puder fazer ela para mim de novo, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você na aula que vem, Beleza. certo? Eu não sei mesmo, tá? Eu tive muito pouco contato com relação a projetos elétricos e prediais. Eu tive mais contato com industriais. Mas se você me fizer essa pergunta semana que vem, eu já tenho a resposta para você. Mas foi Beleza. muito boa pergunta, viu? Foi muito boa pergunta. Parabéns, viu? Boa pergunta. Muito boa. Gente, mais alguma dúvida? Eu vou encerrar a aula aqui, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pessoal,